Olá, seja bem-vindo à nossa casa, seja bem-vindo ao Talk Show Comunica na TV. Eu quero começar o programa de hoje te fazendo uma pergunta. Quantas emoções você acha que cabem numa imagem? Você já se pegou olhando profundamente uma fotografia, tentando imaginar o que aconteceu exatamente naquele momento, ou as emoções que aquela situação teve ou envolveu aquele fato? Pois bem, e sabe o que é mais importante nesse contexto? O que torna isso possível? O olhar de quem está por trás desta imagem. Por isso eu fiz questão de começar o programa de hoje sentadinha aqui nesse sofá, ao lado desse amigo e profissional que eu admiro tanto desde o início da minha trajetória no jornalismo, Roberto Iga. Seja muito bem-vindo. Que prazer ter você aqui, meu querido. Muito obrigado pela oportunidade. Roberto Suei Iga. Que diferente. Porque não é, mas você veja bem uma coisa, Angela. Na época, nós tínhamos aqui os cartorários que sabiam escrever, desenhavam letras bonitas, com pintor de parede, essas coisas, sabe? E, por um acaso, o cartorário que me registrou, ele registrou Roberto Suei Iga, sendo que meu pai queria registrar, também semi-analfabeto, queria registrar Roberto Suei Iga. Era Suei, saiu Suei. Exatamente, saiu Suei e por isso ficou, não teve... Porque a gente também nós morávamos na fazenda, então, onde meu pai era meieiro, não tinha como você ir, não, vamos lá e trocar. Não tinha como corrigir, né? Exatamente. Não havia essa possibilidade. E também não era preocupação. A preocupação era registrar, registrou. Depois veio o nome artístico. Exatamente. Roberto Iga, ficou tudo certo. Tem um pedido para te fazer. Toma um café comigo? Um café, com certeza. Então, enquanto eu vou lá para o meu lugar, dá uma olhadinha nessa imagem aí na tela. Iga, enquanto eu sirvo aqui o nosso cafezinho encantado que você vai experimentar, eu quero que você me diga o seguinte: o que o Iga de agora, esse que está aqui sentadinho no meu sofá hoje, diria para esse menininho tão jovem, tão cheio de sonhos que a gente mostrou nessa foto? O jornalismo se faz com aventuras também. Se mete para fazer qualquer outra coisa. Principalmente de início, você tem que sair pelo mundo afora, sabe? Porque senão você vai ficar sempre restrito à pessoa que te ensinou. E quantos anos tem essa foto? Você se lembra dela? Essa aí foi feita mais ou menos em 72, por aí, 70. E como que você fotografava naquela época? Me descreve como eram os equipamentos, como era a sua câmera, não, era como você tudo trabalhava? Analógico, né? Era tudo analógico. Você não tinha facilidade. A digital, por exemplo, ela me dá chance de fotografar até hoje. Porque senão eu já tinha parado. Os 50 anos era o máximo que o fotógrafo trabalhava. Era muito difícil, Igor, o trabalho? Não é que era muito época? Difícil. Difícil não era. O problema era que a saúde acabava. Você mexia com metol, sulfito, hidroquinona, bórax, hipossulfito de sódio, sabe? Ácido acético, que é o vinagre puro. Você trabalhava, concentrava isso tudo dentro de um espaçozinho minúsculo, que os jornais, normalmente o banheiro, porque aqui já tinha água, então os jornais botavam a gente dentro desses espaços e a gente trabalhava. Eu, uma certa vez, no Jornal da Manhã, eu tive uma intoxicação de ácido acético, porque eu quebrei esbarrei num litro de 5 litros de ácido acético e fiquei trabalhando. E continuou produzindo, mesmo se sentindo mal. Exatamente. Eu comecei a inchar. Inchou todinho o meu corpo, sabe? Parecia um Hulk. É sério. O efeito devia ter ficado, né? Se a força tivesse vindo junto, mas não é bem isso que acontece. Mas aconteceu de estourar o vidro e eu ficar lá dentro e eu comecei a inchar. Fui internado no Hospital das Clínicas pelo jornal, que era vizinho.
Até hoje o prédio do jornal está ali. Uhum. Né? E a clínica é ali, né? A clínica Campo Grande, naquele Mariana ali. Com o passar do tempo, o jornal começou a não pagar. Ah, mas isso não acontece mais hoje em dia, não. Jornalista não toma mais calote, isso é coisa do passado. Então, Tá todo mundo rindo aqui no fundo, hein? Isso aqui vai ser registrado. Então, mas eu sei que estourou, eu fiquei trabalhando, eu sei que eu fui convidado a sair do hospital. Uhum. Eu não tinha para onde ir. Por quê? Por causa daquela... Foi numa fase... Sabe aquela fase de adolescente revoltado? Eu tinha brigado com a minha família e fui morar sozinho. Só que nesse tempo, né, eu fui morar com o Raimundinho, um outro fotógrafo aí, cabeça de poeta que nós tínhamos aí. Cabeça de poeta. É, e esse cara, ele tinha mudado e eu não sabia para onde. A clínica falou, ó, nós precisamos mandar você para algum... Enquanto você resolver, me mandaram para a lavanderia. Eu fiquei na lavanderia do hospital com aquele monte de roupa naquelas máquinas, parecia panela de pressão. Não tinha para onde ir, era o melhor que dava. Era o lugar que tinha. E você sempre sonhou em ser fotógrafo, Iga? Como que essa profissão tão linda chegou na sua vida? Eu sempre sonhei, não, é mentira se eu falar para você que eu sempre sonhei, mas eu sempre quis ser famoso. Ah! É, menina, você precisa ver, eu desfilei, eu cantei, eu fui com tudo isso aqui, entendeu? Eu conto hoje que o pessoal ri, mas não é, mas eu tenho foto de eu cantando, sabe, que eu queria ser famoso, sabe? Eu não queria ser só mais um na fila. Entendeu? E você já sabia nessa época que você não ia ser mais um na fila, né? Então, você já eu falava para todo mundo isso. Sabe, eu queria desfilar, eu queria, sabe, fazer qualquer coisa, dançar. Olha só o que veio depois. Sandra, os meninos. Nós já vamos fazer 50 anos de casado. Estamos indo para 49 anos de casado. E vamos fazer 50 anos de casado. E eu estar vivo, né? Porque é aquela velha história. Na velhice, a pessoa tem que pensar, sabe? Um dia que a velhice chega. Para mim, para você, para todo mundo. Mais dia, menos dia, ela vai bater na sua porta. Então, aí é quando você tem que estar preparado. Sabe, eu, graças a Deus, sabe, aqui hoje eu, Sandra e 3 filhos, e assim, sem grandes problemas. Problemas tem, né? Mas sem grandes problemas. Sabe? Eu vivo com Sandra tranquilamente a doença, porque você tem que aprender a conviver com a doença também. Sabe? Porque a gente acompanha suas redes sociais, você sempre falando com tanta positividade sobre a sua vida, sobre a sua trajetória, depois da descoberta da doença também, sempre trazendo muita luz mesmo, muita alegria para as pessoas, mesmo em meio à sua situação. Eu criei uma página nas minhas redes sociais que é um repórter fotográfico com câncer. Porque eu descrevo tudo o que se passa no meu dia a dia, porque é duro, hein, minha amiga? É duro, você é muito remédio, muito isso, muito aquilo, você entendeu? Mas está assim, você encarando, tendo uma base que eu tenho, entendeu? Você encara numa boa e passa por isso. Eu acho que eu estou quase lá, assim. E o que mais te dá força nesse processo, Iga? Exatamente, é essa sustentação que eu tenho da família, entendeu? A mulher, meus filhos, minhas irmãs, meus irmãos, você entendeu? Então, a minha base de sustentação hoje é isso, sabe? Porque ela te afasta um pouco, as pessoas até tomar conhecimento que isso não se pega, você entendeu? Então, eu acho que depois que a pessoa toma conhecimento que isso você não pega como uma gripe, como um resfriado, como isso ou aquilo, você leva a vida numa boa. É o que eu tenho feito, sabe? O que tem me dado, assim,
Muita sustentação. Mas, menina, eu vou lhe falar mesmo, é da profissão. Vamos falar de história? Vamos falar de Eu história. tenho uma foto aqui, emblemática, que é a tua cara. É Iga sendo Iga. Dá só uma olhada nisso aqui. Aqui, na verdade, é um registro em que você aparece, né, durante uma das suas coberturas, uma cobertura muito importante, por sinal, né, que era um evento do governo do estado nessa época. Era a inauguração do Morenão. Inauguração do Morenão. O que você se lembra desse dia? Então, como eu disse a você, eu tive 2 grandes amigos na fotografia profissional dentro de Campo Grande. Um foi o Raimundinho, o Raimundo Alves Filho, e o outro foi o Almir Vilela Roland, né, que era um Misito. Então, eles participaram comigo, né, assim, eu trabalhando no jornal, eles no outro, mas a gente sempre se enrolava por aí. Então, esse dia mesmo da inauguração do Morenão, eu passei em frente da câmera do Raimundinho. Ele me xingou, mandou eu para lá, para cá e para o outro lado, entendeu? Mas me xingou de tudo quanto foi nome. Estragou depois, a minha foto, Iga. Como que você filha faz isso? Exatamente. Japonês não sei o quê, sabe? Esse não sei o quê, você já imagina. Então, você vê. Aí eu sei que ele xingou, ficou bravo, sabe, bronqueou, mas depois ele entendeu que foi sem querer. Sabe, naquele tumulto, governador lá, porque governador ficava em Cuiabá, governador em Campo Grande era um acontecimento. Era um evento, né, importantíssimo. Exatamente, o governador e todas as outras autoridades, você entendeu? Estava o prefeito, sabe? Então, e aconteceu de eu passar na frente dele, mas depois ele entendeu. Eu estraguei uma foto dele, as outras ele fez. E a foto dele, inclusive, entrou para a história, né? A gente está aqui, olha, discutindo, Exatamente. mostrando ela hoje. Está vendo a importância, gente, de se estragar uma imagem de vez em quando? Na verdade, você não está estragando propriamente dito. Exatamente. E você teve grandes passagens hoje pelo Estado. Eu já trabalhei, né, muitos anos no jornalismo, na TV aberta aqui. E eu tenho você como uma referência, porque eu lembro que sempre que a gente precisava ir atrás de um histórico, de um acervo, de uma pauta importante, a primeira coisa que se discutia na redação era: liga para o Iga, que com certeza ele tem uma foto, ele tem um registro disso. Porque o jornalismo de cadeira de universidade é uma coisa. A hora que você bota o biquinho, a ponta do pé na rua, é que você vai sentir o quanto bem diferente, né? É bem diferente, não tem nada a ver. Porque eu aprendi em São Paulo, hein? Sabe? Tudo que for muito bonito, você fotografa. E tudo que for muito feio, você fotografa também, que ele pode virar manchete, uma foto legenda na sua primeira página no interior. Sabe? Então, eu sempre tive isso na cabeça. Tudo que era muito bonito, eu fotografava, e tudo que é muito feio, eu também fotografo. Sabe? Até hoje, eu faço isso, até hoje. Né? Então, e assim eu fiz grandes fotografias. Você vê, um dia, eu e a Irani Coavila, que era a senhora, assim, a mestra da sociedade campograndense, né? Tinha uma boutique famosa, uma maison aí famosa na época. Né? Nós fomos fazer ia ter um desfile, lançamento de biquíni verão. Primavera, verão, aqui em Campo Grande. Né? Nós pegamos as modelos e fomos fazer as fotografias. Só que se fizéssemos dentro da boutique, ia ficar aquela fotografia de sempre, aquela mesmice. Nós pegamos, uma das meninas saiu na rua e na frente da boutique tinha um bar Havaí, a rapaziada que estava lá esperando o frango assado gritou: sai para fora, não sei o quê, né? Eu falei: ai, Dani, vamos botar esse povo lá. Ninguém queria mais frango nesse dia. Ninguém queria mais frango nesse dia. Vamos botar esse povo lá na rua. E nós fizemos um desfile na Rua Rui Barbosa com a Cândido Mariana e o Aracaju. Olha que legal. Olha, a cidade parou para passar na Rua Rui Barbosa. A cidade parou, literalmente.
todos os carros parece que foram para lá. Todo mundo queria ver o teretetê que estava acontecendo ali. Então, mas você vê, né? E olha que naquela época não tinha nem celular. Uhum. Sabe, era só o pessoal que passava, via e avisava outros que avisavam. Não tinha telefone celular, não. E que você acha que o trabalho da imagem, da fotografia, tinha mais valor naquela época, que era mais difícil de acessar, de registrar? Hoje todo mundo tem uma câmera fotográfica na mão, né? Mas nada tira o feeling, sabe, do profissional. O olhar, né, de quem está fazendo a imagem. Daquela pessoa se disposta a fazer aquilo como profissão. Uhum. Nada tira. Você pode... Porque você acerta uma no meio de 50, que depois também não vai nem ficar registrado, porque esse telefone amanhã você vende, você troca, você perde, você... Sabe? Então, entendeu? Agora, o profissional, ele não pode fazer isso. Por isso que muitas vezes você briga. E eu gostaria até de deixar um recado aqui para o pessoal que faz isso aí, e em coisas importantes, não ficar, sabe, sabe que atrás daquilo, dela fotografando com o celular, tem um profissional que depende para sustentar a família com aquilo. Você entendeu? Ela é só mais uma foto para ser registrada. A gente não, a gente depende para sustentar a família. Filho, mulher, sabe, todo o equipamento profissional, que não é igual o telefonezinho dela. Uhum. Porque, menina, você vai hoje em evento. Tem gente que faz até pose porque sabe que quer aparecer na fotografia do profissional. Faz assim. Já fica esperando. Iga, nós temos outra foto sua aqui, que deve ser uma das mais emblemáticas da sua carreira, que é essa de Marçal de Souza. Você se lembra desse registro? Uhum. Essa foto, ela já ultrapassou fronteiras, né? Ela foi usada no Brasil todo, fazendo parte dessa história, e também até fora daqui, virou referência internacional. Então, eu conheci o Marçal lá em Antônio João, uma cidade na fronteira. Ele se apresentou como aplicador de injeção, sabe? Ele era um aplicador de injeção. Ele dava injeção às pessoas, né? Então, porque o Marçal, na realidade, ele foi criado no Rio de Janeiro, por uma família de pessoas classe média alta lá no Rio de Janeiro. E ele lia muito Seleções. Sabe aquele... um livrinho em inglês, assim, traduzido para o português? Uhum. Então, ele lia muito Seleções e ficou um cara, assim, com uma certa cultura, né? Então, e nós fizemos aqui, nessa época, foi quando eu visitei todas as aldeias do Mato Grosso do Sul. Visitei todas elas, né? E o Marçal era essa figura, sabe? Ele era diferenciado. Além da cultura, ele tinha uma outra visão do mundo. Tanto é que quando o Papa soube dele, ouviu ele, entendeu? Foi conhecê-lo. Uhum. E ele virou conhecido no mundo inteiro. Sabe? Qualquer coisinha ele falava, eu tenho o telefone do presidente dos Estados Unidos. Eu tenho o telefone do Vaticano, eu tenho, sabe? Porque o negócio dele era pegar telefone mesmo. Ele queria telefone do governador, do prefeito, de todo mundo. Era uma maneira também de demonstrar poder, Iga? Olha, eu acho que era ignorância, sabe assim, inocência dele. E outra coisa muito interessante que você sempre fez, e eu já acompanhei várias vezes, são registros dos bastidores, né, do trabalho da nossa imprensa. Ah, sim, claro. Você sempre fez questão de registrar o trabalho ali dos jornalistas, cinegrafistas, dos fotógrafos, exato. Tanto em eventos grandes, em toda a cobertura que você estava, a gente sempre acompanhava muitas. Você sempre teve um carinho pelos profissionais e vice-versa também, né? A gente tem vários deles. Sim, mas você vê, mas isso aí... Porque eu nunca tive essa coisa assim da concorrência. A concorrência que eu sempre tive foi pelo furo. Uhum. Isso aí você podia me sacudir de cabeça para baixo, que eu não diria nunca
o que eu estava fazendo. O furo é sagrado, né? A gente defende até... Exatamente. Mas agora, sabe, não, porque ele trabalha no Correio de Estado, ele trabalha no Jornal da Manhã, ele trabalha no... Sabe, eu nunca tive isso. Eu sempre fotografei o que eu achei que... Sabe, tanto é que eu tenho um quadro que eu sempre peguei fotografia dos coleguinhas como é que chama essas madeiras? Madeirite, essas madeirites. Tem um mural, né, para colocar as fotos. Então, eu sempre preguei. E quando eu tive o primeiro AVC, que a Sandra nunca gostou daquele meu mural ali, que era uma madeira toda torta, sabe, que ficava pregada na parede e eu pregando as fotografias. Aí eu tive o primeiro AVC. Fiquei um bom tempo no hospital. Quando eu saí, eu no hospital preocupado com aquele mural, né? Será que Sandra deu fim no mural? A Sandra vai jogar fora aquilo. Eu já tinha mais de 10 anos fazendo aquilo. Tá? Eu falei, ela vai jogar fora. Quando eu saí do hospital, eu peguei e mandei botar na moldura, emoldurar. Virou um quadro. Exatamente. Só que aquele vidro, eu trouxe, porque aqui que eu peguei não tinha vidro com mais de 1,6 m de largura. Ele tinha 1,6 m por 3 metros, sabe? Mas então ele ia ficar com a emenda no meio. Sabe, eu não queria, porque ele tinha 2 metros por 3 metros, né? Eu não queria com a emenda. Mandei buscar de São Paulo um vidro só para aquilo, só para esse mural, entendeu? E hoje ele está lá. Que vai virar relíquia, nem que seja na marra. Exatamente. Eu tenho outra pergunta para você. Você não gosta muito de carnaval, não, né? Eu adoro carnaval. Não, mas é mesmo. Na época do carnaval, eu sempre falava, pode deixar que eu como matinê, como à tarde, como à noite, a hora que... Não tinha briga de escala, você queria todas. Não, eu queria todas, sabe? O pessoal, porque antigamente, no jornal, eu já te falei como que a gente recebia. Recebia primeiro os solteiros, depois os emancipados, primeiro os casados, depois os emancipados e depois os solteiros. Então, nós, solteiros, levamos muitas das vezes 3, 4 meses para receber. Quando recebiam... tinha essa ordem hierárquica na hora de receber. E você obedecia. Porque eu obedecia ou então caía fora do jornal. Não tinha muita opção. Não tinha opção nenhuma. Ou você aceitava ou não aceitava. Você entendeu? Porque você vê, porque a gente era desse jeito. Já era por costume, sabe? Não quer, então tá, vai embora, a porta está aberta. Entendeu? E aí o que sobrava era a alegria da pauta, pelo menos. O prazer, a alegria que aquilo proporcionava. Não, mas eu gostava. E até que ponto essas coberturas, especialmente em crimes e em situações de conflito, elas interferiam na questão da justiça? Porque a gente vê que antigamente era mais complicado se fazer justiça. Você acha que o trabalho jornalístico, o trabalho fotográfico, o trabalho das imagens, que foi feito pela imprensa sul-mato-grossense, contribuiu para isso também, para essa construção? Começou a mudar um pouco aqui em 76, né? 74, 76, com a morte do Nudinho, que foi assim o grande acontecimento, né? Assim, sabe? Porque antes, as outras mortes, sabe? Eu cobri, por exemplo, aqui, eu tenho até fotografia do crime do Cinca Chambord. Cinca Chambord era um modelo de carro, né? Cinca Chambord, o rabo de peixe, né, que eles chamavam, sabe? Um radialista aqui muito famoso, ele arranjou uma namorada por fora. E o marido descobriu e foi lá e matou ele, sabe? Na saída para Cuiabá, que chamava. Hoje chama-se Coronel Antonino, né? Então, a gente chamava de saída para Cuiabá. Matou, sabe? Se o cara tivesse, assim,
dinheiro para levar aquilo para a justiça, levava, você não ficava com mais um crime. Entendeu? Não tinha, sabe, tinha uma repercussão por jornal, mas perante a justiça, Não. porque a justiça tudo era a maioria em Cuiabá. Era Onde difícil, ia né? se discutir a justiça era em Cuiabá. Então a coisa mesmo que morria, sabe? Então essa coisa de morte, sabe? É uma questão de, sabe, não tinha assim muita valia, não, sabe? E na sua opinião, qual que é o registro, ou um dos registros, mais importantes e significativos para você, que você guarda na tua memória? Olha, são tantas coisas assim que eu não tenho, mas você tem uma ideia. Mas eu fiz tudo o que aconteceu aqui em Campo Grande e no Mato Grosso do Sul, assim, a grande maioria, eu registrei, por exemplo, como eu disse a você, a inauguração da cidade de Sinop. Hoje, Sinop é um cidadão, né? Deve ser a próxima capital daquela região lá, entendeu? Uma cidade grande. Mas aqui mas eu registrei aqui na fronteira aí, registro de várias cidades que nasceram. Como que chama aqui? Chapadão do Sul. Chapadão do Sul. Entendeu? Então você vê, são cidades que nasceram, né? Assim, e eu estava por lá, sabe? Eu estava por lá. Eu acho que a inauguração, por exemplo, da cidade universitária, que veio mudar o conceito de Campo Grande de Mato Grosso com essa universidade aqui, sabe? Porque foi inaugurada como o EMAT, ainda era Mato Grosso, né? O doutor Pedro veio Jarbas Passarinho. Você tem uma ideia deles, desfilou na Rua 14, o ministro Jarbas Passarinho, que a presença de um ministro aqui era coisa de outro mundo, né? A autoridade máxima do governo. O presidente da República, então, o Médici, sabe? O Médici, ele era uma pessoa simples, mas a gente achava que, pô, por ser presidente na época da ditadura, ele é mais democrático que o Lula. Você, para fotografar hoje o Lula, ou seja lá quem for, os últimos presidentes aí, é uma dificuldade. O Médici, eu fotografei ele assim, fumando, ele assim. Era Sabe? mais próximo também, né? Essa questão da pauta dos Eu profissionais não que sei trabalhavam. se o pessoal queria, o pessoal da direita, na época, né, queria demonstrar simpatia, queria demonstrar carinho com o povo. Proximidade, né, com as pessoas. Ele ia para o meio do povo, você entendeu? Aqui, o Sarney desfilou em carro aberto aqui, ó, sabe, um ônibus. Sabe? Então, eu não sei, sabe? Eles falam, mas eu vou te contar. Eu falei isso, inclusive, para o fotógrafo do Zeca uma vez. Eu falei, pô, bicho, é mais fácil fotografar o pessoal antigo da ditadura aí do que fotografar esse povo, sabe? Que tem cheio de milímetros, cheio de não me toque, não se aproxime. Até a Dilma, que era ainda chefe da Casa Civil, aqui para fotografá-la, foi uma dificuldade. Eu falava isso para o Ernesto Franco, que era do PT e governante aqui na época. Ah, porra, bicho, sabe? É mais difícil fotografar vocês aqui, que é o pessoal da esquerda, aí, festivo e tal, não sei o quê, que está no poder, do que fotografar o pessoal da ditadura. Eu deixei uma foto muito especial para o final, porque eu acho que essa foto a gente vai conseguir descrever muito bem a tua trajetória até aqui. Como você enxerga tudo que você fez até agora. E eu quero que você, olhando essa imagem, me diga o que você vê nessa estrada, olhando para trás, para o teu passado, para tudo que você construiu. Olha, isso aqui quem fez essa foto foi o Mauro Mira, estava comigo. Mas você vê,
Eu tenho várias fotografias assim, porque, menina, eu fotografei o Mato Grosso do Sul numa época onde só tinha mata, sabe? Você não via uma casa, você viajava, viajava. Tanto é que nós saímos daqui por esse propósito. A Brasília que a gente viajava ia com quase 40, 60 litros de gasolina dentro. Para poder dar conta de chegar no destino. Exatamente, e com o pessoal fumando. Já você vê a loucura que a gente já E não fez. tinha opção de não gostar, não tinha jeito, não tinha opção de não gostar, de não querer. Tinha que aguentar os colegas. Ou aguentar, porque é que antigamente, assim, as pessoas, para achar que virou homem ou mulher, tinha que fumar, né? Então, Tinha esse hábito mesmo, né? Como tinha. pode? Ué, o jornalista tinha que beber, né? O jornalista ele era obrigado a beber porque ele ficava mais alegre, mais descontraído. Eu lembro de acho que você conheceu o Paulinho Alfusso. Uhum. Ele não gostava de beber, porque o japonês não bebe. Uhum. O japonês tem o fígado, come muito arroz, Aham. e o fígado é muito fraco. Entendi, tem que cuidar do E filho. o rim também. Então, Aí lascou, né? você vê que Uma não tem... dupla importante dessa sem Você funcionar. não vê que não tem japonês lutador de boxe, campeão de boxe, porque o fígado e o rim é muito fraco, come tudo com muito arroz, entendeu? Então, você vê que ele, não, mas tem que beber, porque não sei quem falou para mim que tem que beber, ele já achava que ele tinha que beber. Ele tomava um copo de cerveja e estava bêbado. E aí também já aprontava. Você entendeu? Então, eu acho que a história do jornalismo campograndense tem que ser contada de alguma forma, porque é o início de tudo, sabe? Eu acho que a gente pessoas... que, infelizmente, eu posso contar a história, mas eu não sei escrever. Eu não tenho a ideia da caneta, sabe assim, do que eu posso transformar. Eu escrevo no meu Facebook, naquele espaço que eu tenho ali, entendeu? Mas são textos curtos, sabe? Mas eu não tenho, assim, grandes... eu não sei fazer uma novela, você entendeu? O que eu acho que... porque as coisas estão acabando aqui, as histórias estão passando. Aqui, por exemplo, são personalidades, Ângela, que estão sumindo e vai acabar, porque as pessoas que podiam, que conviveram com essas pessoas, estão morrendo. E de velhice, hein? Né? Iga, foi uma delícia te receber aqui. E antes de encerrar, eu quero chamar aqui para sentar no nosso sofá, para essa despedida, a nossa querida Sandra. Sandra, vem para cá. Pode trazer esse equipamento que está aí no seu colo também, que a gente quer te conhecer. Muita gente ouve falar da Sandra, claro, conhece. Pode vir, senta. Seja bem-vinda ao nosso sofá, do nosso talk show, belíssima. Obrigada. Muitas pessoas já te conhecem dos registros do Iga, e vê a grande parceira, a grande companheira que você é. Quero agradecer muito a Hoje, vocês pelo motorista, convite. Hoje, fotógrafo. motorista, todas as funções, gente. É. Motorista, todas. Enfermeira, dona de casa. fotógrafa, que ela já chegou aqui fazendo todos os registros. Muito obrigada, para mim é um prazer ter vocês aqui. Não, mas O Iga faz parte da nossa história e é sempre muito bom sentar com ele no sofá e conta a história, né? Conta, sempre tem uma história. E olha, tem uma coisa, hein? E sem mentiras. Sem mentir. Porque eu tenho registro dessas coisas. Verdade, Sandra? Você A nossa entendeu? Sandra confirmou, tá tudo certo. Então, porque sem mentiras. É o que eu falo. Uma coisa, você vê, coisa simples, que é a inauguração, por exemplo, do primeiro Lava Jato aqui, né? O Lava Jato pegou para inaugurar, a primeira carro foi do prefeito Levi Dias, um Impala preto, sabe? 005 mil, qualquer coisa assim. 00500. Mas tem a placa do carro preto, inaugurada à noite.
Então lavaram o carro do prefeito assim inteirinho, Aham. sabe? Porque ele lavava dos lados e em cima, né? Tá. No outro dia, o carro amanheceu todo riscado, que as cédulas eram novas. Não tinham testado O seu direito isso aí. Benedito foi lá no Lava Jato e falou, e agora? O prefeito quer esse carro. Do jeito que ele Do era. mesmo jeito que esse Lava Jato abriu, já fechou também. Não, eles deram um jeito de polir o carro. Resolveu o problema. Resolveu o problema. Mas eles tiveram que gastar muito as cédulas para poder botar para funcionar para o público. Porque quantos carros que eles não tiveram que lustrar lá depois no outro dia? Porque todo carro risca com aquelas cédulas novas, todo carro risca, né? Então, deve ter sido. Então, o interessante é igual eu te falei da escada rolante. Ou eles tiveram que fechar a escada que desce, porque senão não parava a gente lá no subsolo, sobre loja, para inaugurar. Sabe? Então, são essas coisas assim que a gente precisa contar mesmo as histórias. Eu acho legal. Muita história. E sabe qual nova história faz parte de tudo isso? A nossa aqui hoje. Exatamente. Muito obrigada Não, pela mas participação mesmo. de vocês. Vocês são uns É queridos e são sempre muito bem-vindos. E que boas histórias Legal. continuem sendo contadas. Agora- Sucesso para você, viu, meu amigo? Para Que você Deus abençoe também. muito sua Pra trajetória, você seu tratamento, também. que a gente Tá, ama tudo de bom. muito ouvir as suas histórias. Tudo de bom. Sandra, meu bem, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Nada. E parabéns por essa parceira incrível que você é. Obrigada. Café diferente, que gosto desse café. Ele é bem diferente mesmo. Gostoso, né? Ele é decantado. Decantado. Decantado para ficar encantado.